Olá, gente boa, muito prazer em poder falar com vocês. Eu sou o pastor Aparecido Costa e tenho tido o privilégio de pastorear a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Birigui. Gente amiga, eu quero falar a vocês neste momento, dentro do programa Quinta com Deus, que nós apresentamos todas as semanas com o propósito de levar uma palavra de conforto, de orientação, uma palavra para nutrir os nossos corações e o nosso espírito, ok? E neste mês, de maneira muito especial, nós estamos comemorando o aniversário de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Vejam bem, é providencial falar a vocês sobre o Evangelho Quadrangular, isto é, porque a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular está embasada nos 4 evangelhos das Escrituras Sagradas. Vamos lembrar os 4 evangelhos? São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João. Dentro destes 4 evangelhos, nós encontramos a mensagem de Cristo apresentada de 4 formas diferentes, por 4 evangelistas diferentes. E com base nisto, nós temos a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, que diz: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, como vocês viram nas semanas anteriores, e Jesus Cristo é o médico dos médicos, aquele que nos dá saúde. E hoje eu quero refletir com vocês sobre este tema. E vou usar um texto que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vejamos. A Escritura diz assim: Ele, Jesus Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era um homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Ele era desprezado e nós, os seres humanos, não fizemos dele caso algum. Mas, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si os nossos pecados, e nós o reputamos como aflito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido por nossa causa, pelas nossas transgressões, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós andávamos desgarrados como ovelhas que se desviava para o seu próprio caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Palavras das Sagradas Escrituras. Vejam bem, a Bíblia Sagrada, lá no início, ela nos apresenta Jesus como Deus. Se não, vejamos. No Gênesis está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, se o termo gramatical foi este, façamos, isto sugere uma reunião entre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É verdade. Depois, o autor de Gênesis nos diz o seguinte, que quando o homem fora criado, Deus sentiu-se satisfeito. E a Escritura Sagrada diz que Deus expressou estas palavras: tudo quanto ele fez é bom, é perfeito.
Logo depois, nós vamos encontrar a pessoa de Adão. E aí, Deus dá a Adão um ensinamento, uma orientação de como viver uma vida plena, uma vida feliz. Coloca Adão no jardim do Éden, mostra para ele todas as benesses que ele iria experimentar e colocou a ele somente uma condição. Vejam bem, Deus disse a Adão: somente da árvore que está plantada do meio do jardim, dela não comerás, porque se comeres, aí então você morrerá. Foi a única coisa que Deus pediu ao homem: obediência. E foi ali que Adão abriu uma brecha para que o pecado entrasse na raça humana. E com o pecado entrou a morte. É verdade, morte no sentido espiritual significa a separação do Criador com a criatura. Jesus Cristo disse no Evangelho de São João assim: olha, sem mim vocês nada podem fazer. Isto nos leva a pensar o seguinte: em todas as coisas, até mesmo para nós respirarmos, nós precisamos de Deus. Olha, gente, hoje pela manhã, quando nós nos acordamos e a gente percebeu que respiramos pela primeira vez, ali era a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas as Escrituras Sagradas dizem que com este ato pecaminoso de Adão, nós então passamos a estarmos, sim, passamos a estarmos debaixo do pecado. E com isso nós incorremos no risco, no erro, e nós nos tornamos pessoas fisicamente mortais. Entraram as doenças, entraram os conflitos, entraram tudo aquilo que poderia nos distanciar de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, o nosso Criador, o nosso Pai amoroso, ao olhar para nós, na pessoa de Adão, como criaturas caídas, Ele sentiu amor por nós. E Ele disse que da semente da mulher viria aquele que iria restaurar a vida humana e trazer o homem novamente a Ele. Sim, depois veio nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, era Deus que tornou-se homem para resgatar o homem. Jesus nasceu, cresceu, com mais ou menos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério terreno, trazendo a mensagem de amor e procurando despertar o homem para o arrependimento dos seus pecados. Antes mesmo de Jesus Cristo evidenciar-se como grande resgatador do ser humano, 700 anos antes nós ouvimos esta mensagem de Isaías, que nós acabamos de ler há instantes, quando diz que ele veio como Cordeiro de Deus, e ele veio e levou sobre ele os nossos pecados. Ele veio e atraiu a ele a maldição que estava sobre nós. E sob as pisaduras de Jesus Cristo, isto é, o ferimento que ele recebeu na cruz, nós fomos sarados. Porque sarar implica em liberar perdão.
E ali Jesus Cristo na cruz do Calvário disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sim, meu prezado amigo, minha amiga que nos assistem, Jesus Cristo expressou esta palavra no momento de maior sofrimento e angústia, na cruz. E na doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular, esta é a terceira. E foi escolhido um animal para poder representar a cura divina. Esse animal, dentro da doutrina quadrangular, é o boi. Por que o boi? Porque o boi é um animal que nasceu e é preparado para carregar cargas, para carregar peso. Lembrem-se que Jesus, certa feita, falou assim: todos vocês que estão cansados e oprimidos, ora, vocês que estão sobrecarregados, está muito pesado o fardo? Lembram-se? Em Mateus, Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje, Jesus Cristo está convidando a mim e a você para que nós possamos vir a Ele e, por causa da sua morte na cruz e a sua ressurreição, Ele nos garante que venceu a dor, venceu as doenças, Ele venceu a própria morte. São Paulo, apóstolo, ao escrever aos Coríntios, ele diz lá na sua primeira carta, no capítulo 15, assim, olha: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, o seu aguilhão? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Ele nos assegurou vitória. E isto é o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida hoje. Ele quer dar a você uma vida vitoriosa, tanto na área espiritual, quanto emocional, intelectual e na sua área física. E Ele está te convidando hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um abraço a todos vocês. Fique com a gente. Quinta-feira próxima nós esperamos vocês para mais um bate-papo sobre a doutrina da volta do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, gente amiga. Fique com Deus.